Deixa eu agradecer a presença de todos aqui com a gente no estúdio da Espaço FM. Doutor Ronaldo, vou abrir os trabalhos com o senhor aí. O senhor esteve reunido hoje com a Prefeitura Municipal, com lideranças, principalmente do comércio. Está aqui o Sérgio Rocha, presidente do Sindicato de Lojas, a Aline, chefe da fiscalização do comércio por parte do Poder Público, da Prefeitura. O objetivo dessa reunião foi regrar algo mais, lapidar alguma coisa que já estava em prática, melhorar? Boa tarde. Rogério, boa noite, tá? Depois, eu sou aficionado com isso, sabe? Assim, depois Rogério, das 18, boa noite. Depois das 18, boa noite. E eu tenho um problema assim, meus avós sempre foram extremamente rigorosos com regras de português, com tudo. Então, desde criança, era tudo, Rogério. Eu falava assim, falava pro meu avô, eu vou pegar os teus óculos. Ele, não, os teus óculos, que isso é um óculo, isso é outro. Então, assim, tem uns troços. E sabe que as manias, assim, então, né? Mas vamos lá. As manias que faz bem, isso faz bem, tá ok. Bom, Rogério, assim, boa noite, obrigado de novo pelo espaço. Boa noite, Aline, boa noite, Sérgio. Na realidade, Sérgio, ontem eu incomodei a Aline até depois das 9 da noite, via WhatsApp lá. Tranquilo. E porque eu tenho recebido algumas denúncias por parte de pessoas, algumas se identificam, outras não, no sentido de que alguns estabelecimentos comerciais, quando eu digo comerciais, grosso modo, pegando aí serviços, indústria, de maneira geral, estariam descumprindo as regras contidas no decreto, no que diz respeito ao uso de máscara, tá? E já deixar claro que o decreto é muito, né? Ele é muito objetivo, muito claro, dizendo o seguinte: o uso de máscara é obrigatório para todos, em ambientes públicos e privados. O que significa ambiente privado? A loja, o estabelecimento comercial privado, lá dentro tem que haver uso de máscara. Na rua, as pessoas têm que andar de máscara, tá? E em relação a essa situação, conversei com a Aline ontem à noite, falei, vamos tentar fazer uma reunião para conversar. Fiz um contato com o Daniel Bump, que fez um contato com o presidente do Sindicato de Lojas, que está aqui, fez um contato com o pessoal da CDL, com o pessoal do Sindigêneros, e fizemos uma reunião ali. A Aline conseguiu espaço ali no Salão Nobre da Prefeitura, porque tem que ser um espaço grande, não com muita gente, para ter o distanciamento, né? E na promotoria seria impossível realizar uma reunião, porque nós não temos esse espaço lá. E a discussão foi basicamente essa. Houve muitas sugestões muito importantes por parte do pessoal do comércio. A Aline me explicou exatamente como está sendo feito o trabalho dos fiscais também. Passou um relatório com todos os estabelecimentos que foram analisados. E eu quis ouvi-los para a gente trocar uma ideia, porque assim, Rogério, como foi passado pela própria Aline, a grande maioria dos comerciantes está cumprindo, né, o determinado, mas outros não. E eu mesmo tenho me certificado de alguns estabelecimentos comerciais que não estão cumprindo as regras do decreto. Então, eu vou passar a palavra para eles, depois eu volto a falar, né, sobre isso, mas a reunião, o objetivo dela foi esse. O objetivo era esse, não estamos 100% cumprindo como a gente deve, já que a gente pediu para ter essa liberdade, enfim, vamos seguir, vamos se adaptar. Aline, entra na conversa aí. Quais os pontos, Aline, que tu acha importante repassar para a população, até para a população ter conhecimento que a gente precisa melhorar em que aspecto? Certo, boa noite, pessoal. Então, o que acontece? O pessoal da fiscalização, eles estão divididos em grupos por segmentos, né? Então, assim, o pessoal vai orientar o pessoal da alimentação, da área do comércio em si, né? Questão de vestuário, calçados, tem as indústrias. Até então, eles estavam orientando, né? Toda a questão da utilização dos EPIs, da segurança em saúde mesmo, né? Muito bem. Nós verificamos que a grande maioria dos estabelecimentos, eles estão realmente, como disse o promotor Ronaldo, cumprindo, né? Com o estabelecido no decreto. Porém, ainda existem, sim, os que têm uma certa resistência. E a gente vê isso também na população em si, né? O pessoal circulando nas ruas que realmente não estão utilizando a máscara, que hoje é o principal meio de prevenção. Se todos utilizarem, a gente tem certeza que né, vai diminuir a questão da transmissão. Então, a partir dessa orientação, nós fizemos as fichas nesses estabelecimentos de um termo de aviso prévio, né? E se realmente houver ainda denúncia, ou se por meio dos fiscais estarem circulando, eles verificam que realmente não houve a regularização, aí nós encaminharemos um fiscal efetivo, que é o fiscal que tem poder de realmente aplicar as sanções previstas no decreto, que hoje seria a interdição do local ou até a cassação do alvará.
né? Até hoje a gente teve 2 estabelecimentos os quais eles precisaram ir, mas não houve a necessidade do fechamento porque eles já tinham se regularizado. Então, assim, realmente, a população precisa se conscientizar para a utilização da máscara, que até a gente, nessa reunião, né, pediu ajuda também do pessoal ali das entidades, para que seja cobrado, né, mais efetivamente a questão da máscara o pessoal que vai adquirir, né, entra na loja, no comércio, no mercado, enfim, para que isso comece a se tornar um hábito do pessoal. Rossi, prontamente buscando atender, encaminhar o assunto? 100%. Nós hoje atendemos a convocação, eu digo assim, porque é muito importante o assunto do promotor Ronaldo, da Aline, e estivemos discutindo durante uma parte da tarde esse assunto, mas o nosso comerciante Rogério, vindos da Rádio Espaço e colegas de mesa, que honra estar com vocês aqui. É muito importante que todos entendam que esse assunto ele foi construído de maneira até sofrida em algumas horas. Quem participou das reuniões? Porque havia, a nível de Rio Grande de Brasília, há uma resistência muito forte com essa abertura do comércio como temos em Farroupilha. Mas nós estamos dando um exemplo para o Rio Grande de comportamento de uma população, na sua grande maioria. Mas ainda há uma parte, né, promotor Ronaldo, ainda há uma parte da população que não entendeu 100%. E nós precisamos, então, pedir com muito carinho, com muito amor, com muito afeto, que essa parte da população que falta ainda compreender de que é necessário usar máscara, que o façam a partir de amanhã, porque o decreto prevê isso. Mas não há necessidade de falar em sanções e tal. A nossa população tem que compreender de maneira, sem precisar, né, o uso de força para isso. Nós temos que fazer que isso tudo seja atendido de maneira compreensiva, de maneira carinhosa. Então que a partir de amanhã nós realmente possamos ver todos na rua. E não é só farroupilhenses, né, promotor Ronaldo? São pessoas que circulam em Farroupilha. São pessoas que circulam nas nossas ruas, na sua totalidade. Então, como foi uma construção muito grande, muito bonita, que foi feita pelo prefeito, pelo promotor, pelas entidades, por todos, para que pudéssemos ter nosso comércio, as nossas empresas abertas, funcionando, dando emprego, gerando impostos, para que nós pudéssemos ter tudo isso, foi toda uma construção muito trabalhosa. E agora, então, pedimos à população, aos lojistas, aos funcionários das lojas, que nos ajudem a que estejamos 100% dentro do que diz o decreto. 100% dentro do que diz o decreto. Aí não teremos nenhum problema. Eu vejo que as lojas estão muito bonitas, Rogério. Elas estão com o termômetro, segunda opção, né? Na entrada da porta, com álcool, algodão. Tem os tapetes de entrada higienizados, álcool gel em diversos pontos das lojas. Tem lojas que o cliente não pode comprar a máscara, está dando a máscara para o cliente. E eu acho que está havendo um esforço muito grande, muito bacana. Então eu acho que está sendo compreendido o projeto. E nós queremos que seja realmente compreendido, porque se não for compreendido, poderemos ter um retrocesso, né? Que é isso que ninguém quer. É isso que nós discutimos hoje à tarde. Se não for compreendido de todos, rigorosamente todos, usarem máscara na rua, nós então nós corremos um risco muito sério de retrocedermos e voltarmos a fechar nosso comércio. É isso mesmo, Ronaldo? Assim, Rogério, o que acontece? Esperamos que todos compreendam isso, porque, vamos lá, prática. As pessoas que saírem na rua, tá, que forem para a rua, entrarem nos estabelecimentos comerciais, as pessoas que trabalham nos estabelecimentos comerciais, se não estiverem usando máscara, todas elas estão cometendo um crime. Isso é a primeira coisa que tem que ser dita. Artigo 268 do Código Penal, que é infringir determinação do poder público com o intuito de evitar ou mitigar a propagação de doença contagiosa. Ponto.
Então, cometendo um crime. Você pode falar, puxa, mas não usar máscara na circunstância que nós estamos, havendo uma lei federal que serve de base para os decretos estadual e municipal, e uma determinação. O decreto ele não recomenda, ele determina, tá? Desse uso, o descumprimento configura a prática de crime. Mas eu vou para cadeia por causa disso? Não vai para cadeia porque é um delito de menor potencial ofensivo. Como é que funciona na prática? Feito um BO, a própria brigada pode fazer ali, né, o boletim de ocorrência, tá? Eles fazem um termo circunstanciado, na verdade, ou a própria Polícia Civil fazendo um BO, isso é encaminhado para o Ministério Público. Se a pessoa não tem antecedentes, existe uma coisa chamada transação penal, que, via de regra, nós propomos uma multa, e nesses casos a multa ia, conversando com a minha colega, assim, ficar em torno de 4, 5 salários mínimos para cada pessoa que for pego sem uso de máscara, tá? Não paga, então você vai responder um processo criminal, você vai precisar do emprego, por exemplo, você está com o seu nome sujo, entre aspas, porque vai estar na sua folha corrida que você está respondendo um processo criminal, tá? Outra coisa, os donos de estabelecimentos comerciais, industriais, enfim, não deixem pessoas sem máscaras entrar no seu estabelecimento, tá? A pessoa chegou lá, eu quero, esqueci a máscara em casa, sinto muito, se eu volte, eu passe ali na esquina, compre uma máscara, retorne aqui. Se o comerciante tiver condições, alguns estão distribuindo máscara, ótimo, nem todos têm condições também financeiras de fazer isso, né? Façam isso, por quê? Porque na realidade, o que acontece? O decreto, ele é muito taxativo. Ele coloca os requisitos para que você possa colocar o seu estabelecimento funcionando, tá certo? Mas é uma norma de caráter geral, tá? Que impõe o uso de máscaras. Então, assim, eu posso pegar o comportamento dessas pessoas que estão permitindo clientes sem máscara dentro da loja, até pelo artigo 29 do Código Penal, que diz: quem de qualquer modo concorre para a prática do crime incide nas penas a combinada, que é o chamado de concurso de pessoas. Então, até ele pode ser enquadrado, dependendo da situação, nesse crime. Porque eu tenho visto o seguinte: alguns estabelecimentos têm feito o mais difícil, que é a aquisição do termômetro, o álcool gel na entrada, uma pessoa que regula o número de pessoas máximo, que é 30% de acordo com o PPC no estabelecimento. Aí você entra, aí lá no fundo, né, tem de repente uma pessoa na padaria ou uma pessoa no açougue sem máscara. Então ele não está cumprindo o decreto. E um outro detalhe que me chama a atenção também, eu andei conversando com um colega que está em São Jerônimo. São Jerônimo fez a mesma coisa que Farroupilha, tá? O decreto, abrindo comércio, estabeleceu critérios e tal. E eu conversei ontem com meu colega que está lá, que inclusive foi promotor aqui em Farroupilha, o Fernandes Garbosa, e ele me disse o seguinte: Ronaldo, o que aconteceu? Houve o decreto, mais ou menos nos mesmos moldes de Farroupilha, só que aqui em São Jerônimo virou uma bagunça. Para começar, o número de fiscais no total eram apenas 4, então não tinha fiscais em número suficiente, e as pessoas simplesmente não respeitaram, assim, né, de uma maneira geral, né? Alguns respeitaram, mas muitos não. O que eu fiz? Ele me dizendo: eu entrei com uma ação civil pública, a juíza deu a liminar, mandou fechar tudo. Então vai ser o que eu vou fazer também se chegar a esse ponto. Então, Rogério, eu estou aqui não em consideração àqueles que não estão cumprindo, eu estou aqui em consideração aos que estão cumprindo. Tá certo? Porque muita gente não está cumprindo, existem variados fatores. Tem gente que não leu o decreto. Eu acho interessante, porque fica sabendo, foi permitido abrir o comércio, mas não se dá o trabalho de ler o decreto. Se você tem um estabelecimento comercial, vai lá no artigo 5º do decreto. Tá? Se você tem uma academia, vai no artigo 15º. Entendeu? Tá tudo setorizado, muito bem explicado ali, o que você precisa e o que você não pode fazer. Tá certo? E muitas pessoas entendem apenas aquilo que elas querem. Tá? E outras tantas a gente entende que às vezes tem dificuldade de compreender, né? É uma linguagem jurídica, assim, às vezes, né, a pessoa tem uma certa dificuldade, isso é compreensível. Agora, já se disseminou na cidade inteira, todo mundo sabe que para você abrir o comércio você tem que ter requisitos, tá? E as pessoas, aí eu não falo dos comerciantes, estou falando da população em geral, que via de regra está descumprindo. Não é o pessoal como via geral, é a população circulante, são na verdade os consumidores, né, que não estão cumprindo. Elas estão sabendo disso há muito tempo. Não é possível que, quantas vezes a Rádio Espaço aqui abriu, né, para que as pessoas viessem falar aqui, seja do executivo e tudo, é necessário o uso de máscara, Então as pessoas sabem. Então, o que pode ocorrer? Pode ocorrer duas situações. Quem está andando de máscara, sem máscara, na rua, por exemplo, numa via pública ou dentro do estabelecimento comercial, pode ser autuado em flagrante e vir a ter que responder um processo criminal ou pagar aí 3, 4 salários mínimos aí a título de transação penal. Se isso continuar acontecendo numa escala muito grande, tá certo? A ponto de você perder o controle
né? Aí eu vou ser bem sincero aqui, a minha ideia nunca foi assim, achar razoável a abertura com assim, é o Deus dará. Achei razoável a proposta, abertura com responsabilidade. Perfeito. Porque nós temos uma situação que pode acontecer nós temos um pico muito grande aí e pessoas não serem atendidas, terem problemas sérios e até morrerem por causa disso. Então, se essa situação em grande escala acontecer, eu não tenho a menor dúvida, eu não vou me eximir da minha responsabilidade de entrar com uma ação civil pública e pedir uma liminar para fechar tudo de novo, tá? E de fechar só as atividades essenciais. Mas seria injusto fazer isso sem antes conversar com as entidades e a gente esclarecer bem essa situação. Injusto com quem? Injusto com quem está cumprindo tudo direitinho. Então, por exemplo, eu treino numa academia aqui no bairro São Luís, né? Até parabenizo o Felipe lá, o dono da Prime. Você chega lá, tem o termômetro na entrada, mede a sua temperatura, tem aparelho para esterilizar todos os equipamentos, tem borrifador, álcool gel, todos os funcionários, os professores de máscara, as pessoas estão treinando, fazendo atividade física de máscara, tá certo? Mas tem lugares que as pessoas estão meio assim, pois é, né, tem o outro ali fazendo. Então o que eu peço para você que tem estabelecimento comercial? Não deixe as pessoas entrarem no seu estabelecimento sem máscara, não deixem. Se você tem conhecimento de um estabelecimento que é ao lado do seu, à frente do seu, que não está cumprindo as normas, denuncie isso. Você não precisa se identificar. Mas eu não sou dedo duro, não. Na realidade, o que você está fazendo? Você está contribuindo para que as pessoas se conscientizem, tá? E respondam por uma prática irresponsável, porque Farroupilha é um dos poucos municípios que existem no Rio Grande do Sul que está tendo essa oportunidade de fazer o comércio funcionar com responsabilidade, tá? E outra coisa, você está assegurando a sua própria sobrevivência, porque se essa prática se disseminar, no sentido não vamos cumprir esses requisitos, amanhã ou depois não se surpreendam se o Ministério Público, no caso eu, entrar com uma ação pedindo o fechamento de todo o comércio que não é essencial. Porque aí você não pode também deixar a corda correr frouxa. Então, peço a esses comerciantes que a gente sabe que a maioria está cumprindo, não deixem as pessoas entrar sem máscara no seu estabelecimento. O problema é a máscara. Mas é um problema muito simples de ser resolvido e é muito eficiente. Muito, é um né? dos principais meios de prevenção. Mas digamos até para alertar e para a gente fazer 100% aqui, máscara, e o que mais tem se visto de que a coisa não está 100%? Por parte da população, eu acho que a máscara é o item mais simples por parte da população. Isso. R$2, R$3, R$5, R$10. Mas tem algum outro item, Rossi, que o pessoal não está cumprindo, que o senhor tem visto também? Esse eu acho que é o básico. O distanciamento social. O distanciamento. Boa. Eles estão em filas em bancos. Lotéricas, bancos, exato, né? Exatamente. Banco e lotérica é uma coisa assim, Claro, o dono do banco pode dizer, o responsável pelo banco, mas eu não sou o dono da calçada, enfim, mas olha, não custa orientar, colocar as marcações na calçada. Eu não sei se de fato, imagino eu que alguns bancos recebam essa orientação em nível federal, outros em nível estadual, mas a própria redução de horário faz com que haja mais aglomeração, porque as pessoas têm um horário mais restrito, né? Então, banco, lotérica, supermercado, eu vejo que estabelecimentos controlam bem a entrada, a saída de pessoas, todo mundo de máscara e tal, outros nem tanto, porque você chega lá dentro e os próprios funcionários estão sem a máscara, tá? Então são soluções muito simples, Rogério, que as pessoas podem adotar. Algumas vão adotar pelo simples fato de estarem conscientes da necessidade e que há um imperativo no decreto que determina isso. Outros só vão compreender a linguagem da punição. Do tipo, se você não fizer, o seu estabelecimento pode ser fechado. Um fiscal pode ir lá e fechar o seu estabelecimento. Não é o objetivo da fiscalização. Não é o objetivo, mas é uma consequência. Exatamente. É pro bem da sua saúde e da saúde. É uma consequência. O Bob Buzet está nos ouvindo aqui, o Bob faz um recado, ele fala o que vocês acabaram de falar, que os senhores acabaram, e a Aline, lembrem de bancos, lotéricas e outros serviços, onde formam filas sem nada de EPIs. Só que os essenciais não estão cumprindo, estão tranquilos e prejudicam os demais. Esse que é o detalhe. De repente, um pequeno grupo. Os ouvintes não param de mandar informação aqui, e hoje com essa facilidade. Tem um importante estabelecimento de gêneros alimentícios. Nesse momento, o pessoal fazendo compra, um bom número estão sem máscara fazendo compras aqui na seção de frutas, por exemplo. Tem até o nome da empresa aqui. Por favor, não é os funcionários, é a clientela. A clientela. Tá, e aí só um recado óbvio, vamos lá, mas a clientela entra sem máscara, tá fazendo compra sem máscara. Chega o comerciante e fala, você não vai poder entrar aqui. Isso. Tá certo? Agora, para isso de fato funcionar, não pode o concorrente dele permitir que o outro entre, que ele pense, eu estou fazendo tudo certo, meu concorrente deixa a pessoa entrar sem máscara.
Se a fiscalização chegar e verificar essa situação e esse comércio já tiver sido orientado, ele vai ser fechado. Eu pedi já a partir de amanhã, pessoas do próprio Ministério Público vão sair também para fiscalizar essas situações. Tá? Até porque forma uma concorrência desleal, né, promotor? Não, uma concorrência desleal e outra. As pessoas, se elas souberem, eu vou sair de casa, eu não vou poder entrar em lugar nenhum, tá certo? E posso ser autuada se estiver no meio da rua sem máscara e responder a um procedimento criminal, aí sim, ninguém vai sair sem máscara. A pessoa vai fazer o quê? Né? Ela vai sair pra rua, vou tomar um som, mas igual ela pode ser autuada. A brigada militar pode parar essa pessoa e falar, o senhor tá sem máscara porque existe uma determinação. Ah, mas eu não estou cumprindo. Pronto, então a gente vai fazer um termo circunstanciado, vai mandar para o Ministério Público, o senhor vai ser intimado e vai responder um procedimento criminal. Então, são medidas muito simples, Rogério, porque assim, ó, eu ouvi já de pessoas aqui em Farroupilha o seguinte, eu não vou usar máscara, aí se eu pegar o vírus, né, eu não quero nem saber. Bom, é o seguinte, se essa pessoa tivesse a plena certeza que somente ela pegaria o vírus, agora o problema é que ela dissemina o vírus. E tem um segundo, porém. Muita gente diz assim, se eu pegar o vírus, que se dane. Não, que se dane não, meu amigo. Você vai ocupar leito no hospital e o que é mais injusto, às vezes você vai estar ocupando leito, tirando o lugar de uma pessoa que tomou todas as precauções, mas mesmo assim foi infectado. Então é muito injusto isso, tá certo? Porque muita gente fala, não, mas a liberdade individual, então abra mão do estado do bem-estar social, tá? Porque quando você precisar, eu como contribuinte não tenho que pagar para resolver o seu problema. Porque não existe dinheiro público, é dinheiro do pagador de impostos. Né? O dinheiro é de todos nós e tudo tem um custo, todo direito importa num custo e as pessoas muitas vezes não têm noção da dimensão dos direitos que ela tem. Elas pensam, não, eu tenho direito de sair à rua, posso fazer isso de maneira, né? Nós estamos vivendo uma situação excepcional em que há determinações legais e regulamentares, como no caso dos decretos regulamentares, e que elas têm que ser observadas. Então a minha função aqui hoje é no seguinte sentido: alertar essas pessoas que não estão cumprindo, porque eu sei que grande parte está cumprindo, seja do lado do comércio, seja do usuário dos serviços, que é a população em geral que circula, para que fiquem bem cientes que duas coisas podem acontecer. Você pode ser autuado, responder a um procedimento criminal, seu estabelecimento comercial pode ser fechado, seu alvará cassado, tá certo? A prefeitura está fiscalizando isso e o Ministério Público a partir de amanhã. Eu estou colocando servidores do Ministério Público para fiscalizar isso também, tá? A paisana, obviamente. E se a coisa se disseminar e ficar num ponto, né, Aline, ou seja, assim, não está dando, as pessoas não estão cumprindo, está sendo difícil, muita gente não quer saber, abre irregularmente, não tem problema nenhum. Eu entro com uma ação civil pública, peço para que seja fechado imediatamente o comércio, volta a ser só as medidas essenciais. Se o juiz não me der liminar, recorro, o tribunal decide, e acho muito difícil um juiz numa situação como essa, um tribunal numa situação como essa, não dá liminar para mandar fechar tudo de novo. Deixa eu passar para outro tema também rapidamente, questão, por exemplo, aqui o pessoal também já citando o nome de loja, mas não é o caso. O pessoal não está com termômetro hoje, por exemplo. Certo, o termômetro, na verdade... É obrigatório. Ele é obrigatório. Tá, mas nós conseguimos flexibilizar, de certa forma, até que o estabelecimento consiga adquirir o exigido no decreto, que é o infravermelho. A gente sabe que está em falta em diversos estabelecimentos que vendem esse produto. Então, eles podem utilizar o comum de farmácia, mas né? não utilizando, nem o comum estão utilizando, não estão fazendo. Nós estamos solicitando que seja utilizado, estamos fiscalizando isso também. Claro que no momento que o pessoal da fiscalização chega no estabelecimento, eles também orientam como higienizar esse termômetro, porque existe uma forma diferente e tem que ser muito mais cuidadosa, né? Sim, é mais difícil de aplicação, mas foi a alternativa que se encontrou nessa flexibilização. Então, na entrada da loja, uma pequena mesa, um termômetro, um algodão, um álcool. É o decreto do dia 9 de abril. Ele está aqui, ó. Bem tranquilo. É o decreto aqui que foi publicado no dia 9 de abril, tá certo? Que flexibilizou para que as pessoas, possam pegar aquele termômetro simplesinho, que isso aí todo mundo tem em casa, né, Rogério? E dá para lavar com água e sabão, ou com álcool gel, ou com água sanitária, conforme está no decreto. Uma solução até de clorexidina ou de álcool 70. No momento que chega alguém, eles retiram, secam, né? Obviamente, com papel descartável, utiliza, faz de novo. Rossi, está uma sintonia, porque o Rossi é presidente do Sim de Lojas, está uma sintonia CDL, Sim de Gêneros, os sindicatos que envolvem o comércio aqui de Farroupilha no todo? As três entidades, as quatro, a SIX também participou da reunião hoje à tarde, todos participaram de maneira muito importante, estamos todos em sintonia. Quiseram que eu estivesse aqui para representá-los e eu fiquei muito honrado com isso.
Mas estamos em sintonia. E nós queremos que a solução seja a mais fácil possível. Ou seja, pedido número 1, todos, rigorosamente todos que saírem para a rua amanhã, vamos usar máscara. É um item simples, fácil, nós temos que formar esse hábito. Não é muito agradável ficar usando máscara. Usa óculos, né, Rossi? Ainda usando óculos. Você expira, você embaça a lente dos óculos. Isso. Né? Mas paciência. Mas é um hábito que nós temos que formar para os próximos 90 dias ou 120 dias, eu não posso precisar para quando, mas é um hábito que temos que formar para que o nosso comércio, para que tudo flua normalmente. E também que nós cuidamos da nossa saúde. Né, cuidamos da nossa saúde e a saúde dos nossos familiares. Nós estamos zelando por isso, né? Pela saúde da população em geral. Exatamente. Tem muita pergunta e é bem individual, mas algumas colocações, um detalhezinho aqui que é interessante. A dona Lourdes, para quem não comprou máscara, tô sem máscara em casa, como fica se eu precisar ir na farmácia? Bom, vá o mais rápido possível. Eu acho que a dona Lourdes imaginou assim, eu vou sair do carro, vou a pé... E vou ser multada? E vou ser multada. Não, eu acho que uma situação como essa, né? Não, estou indo na farmácia comprar máscara. Uma senhora de idade, né? Tá? Sim. De repente, se não tiver um filho que puder, algum vizinho que já tem, enfim, para facilitar, sei lá. O que nós precisamos que o nosso ouvinte entenda, Rogério, e esse é o bom do alcance da Rádio Espaço. Aliás, os nossos comerciantes todos estão 100% sintonizados nesse instante. É muito importante que todos tenham interesse que isso tudo flua bem. Nós queremos que todos entendam que não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa simples, mas que se nós não fizermos corretamente, né, aí poderemos ter uma complicação, que é o que a lei diz. O intuito, Rogério, não é criar pânico nas pessoas, claro mas que não. Deixar essas pessoas cientes de que haverá consequências se perdurar esse estado e na prática, né, de resistência a essas questões. O doutor Leonardo está fazendo uma ameaça para nós, ele não vai cumprir. Não. Vamos falar bem direto. Quem conhece o doutor Ronaldo, palavra é palavra e ponto. Rogério, assim, vou ser bem assim, tentar ser o mais claro possível. Suponhamos, essa situação que foi instalada aqui no município de Farroupilha, que o prefeito resolveu determinar a abertura do comércio com critérios. E desde o primeiro momento eu disse assim, jamais seria a favor de uma abertura sem critérios, porque isso para mim seria uma irresponsabilidade total. Perfeito. Então, o meio termo entre esse fechamento total, né, quase total, porque a exceção dos essenciais, o fechamento do restante das atividades de comércio, indústria e tal, e o outro extremo, que é a abertura sem nenhum tipo de controle, o meio termo, na minha opinião, está aqui. Agora, nós não podemos perder de vista que há uma situação bastante complicada, já passamos de 1.400 mortes, as pessoas às vezes falam assim, mas é um número muito pequeno comparado à população do Brasil. Fala assim, olha, a gente nunca pode olhar as mortes como números, desde que elas não sejam, né? Porque muita gente acha isso, porque não são seus que estão morrendo. Né? E uma discussão que eu tenho visto em alguns grupos de WhatsApp, que eu fico me perguntando como é que as pessoas não raciocinam a respeito da bobagem que estão dizendo. Mas muita gente que está morrendo, ou pelo menos a grande maioria, já tem comorbidades anteriores. Como se fosse assim, não, se o cara tem uma comorbidade anterior, tem mais é que morrer. Meu pai tem comorbidades, né? Meu pai tem ponto de safena, tem diabetes, é uma pessoa hipertensa. E fuma. Mas não, exatamente, e bebe também. Só que tem um detalhe, Rogério. Se ele pegar o coronavírus, muito provavelmente ele morreria. Pode ser que não, mas eu acho que é um alvo perfeito para um vírus. Agora, não é porque ele tem essas comorbidades que, pegando o coronavírus, que o corona não vai ser um dos fatores determinantes para a morte dele, porque se ele não pegasse, podia viver mais 20 anos. A gente não sabe quando ele vai morrer. Agora, se pegar o coronavírus, morre. E tem pessoas aparentemente saudáveis que têm comorbidades e nem sabem disso. E mesmo que elas não tenham, é uma visão muito egoística você pensar assim, como eu não tenho comorbidades e não estou no grupo de risco, que se dane, porque você também é um vetor de disseminação, tá certo? Então, essa situação que a pessoa diz, estou ameaçando, não, eu estou alertando para as consequências, para as pessoas terem ciência de que podem ter estabelecimento fechado, tá a Aline aqui melhor do que eu para dizer isso, né? Então isso não é uma ameaça, eu tenho a obrigação de dizer para as pessoas o que pode acontecer caso essa situação não se normalize. O que é se normalizar? Cumprir o que está no decreto, gente. Isso é uma coisa simples, tá certo? Tem comerciante que fala, mas eu estou faturando 20%, a gente entende que isso é triste, mas é melhor 20 do que nada. Tem municípios aí que está tudo fechado, à exceção dos essenciais, dos serviços essenciais, entendeu? As pessoas não estão podendo abrir o comércio. Aqui elas têm essa oportunidade, então façam o mínimo
que estão faturando o quê? 20, 30% do que eles costumavam faturar, infelizmente a gente sabe que vai ter também a perda nessa área. Mas tem restaurante 100% fechado, isso que é o detalhe. Tem restaurante 100% fechado. Eles podem atender em teleentrega ou o pessoal pode retirar no local. Isso... Dia 15, amanhã, o Eduardo Leite, o governador, vai liberar todo o comércio, tá afirmando aqui, e aí não vai precisar mais usar máscara? Não, aí tem um detalhe. Foi bom você fazer essa pergunta. Boa. É o seguinte, não sei se de fato o governador vai liberar todo o comércio. Prorrogar. Eu acho que a tendência é prorrogar. É aquela coisa, ainda que alguém dissesse, eu ouvi o governador dizer isso, entre o governador falar e ele de fato decidir, muita coisa acontece. O cara reflete melhor, vem uma pressão daqui, vem outra dali, vem uma ponderação de cá, enfim. Mas suponhamos, o Eduardo Leite ele pode fazer várias coisas. Ele pode prorrogar o decreto, ele pode flexibilizar o decreto, municípios, né? Pode flexibilizar, estipulando a abertura de outros setores aí que pelo decreto estadual não poderia estar funcionando, enfim. A questão é a seguinte, por mais que ele venha a liberar a questão do comércio, é uma coisa bem quase que tranquila em termos de entendimento jurídico, que os municípios podem restringir mais do que o Estado faz. A discussão aqui de Farroupilha é que o município ampliou, ele permitiu a abertura de atividades que pelo decreto estadual não poderia. E eu entendi que diante dos critérios utilizados isso seria razoável. Agora, se o governador, digamos assim, afrouxar as normas, isso não significa que o prefeito necessariamente tem que fazê-los. Tá? Eu acho que o prefeito não derrubaria essa questão do uso de máscara nem nada, porque é um item de segurança bastante eficiente e simples de ser utilizado, mas se o governador Eduardo Leite, vamos supor que ele falasse amanhã, ó, o decreto libera tudo, tá tudo liberado. Se o decreto municipal disser tem que usar máscara, tem que usar máscara. Não teria como o estadual impedir uma maior restrição que visa a proteção da saúde pública em virtude da liberação do decreto estadual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixa eu fechar rapidinho aqui. O André tá ouvindo a gente. Acabei de fazer uma caminhada e tive o trabalho de contar. Encontrei 31 pessoas, apenas das 31, 18 estavam usando máscara. Centro da cidade. O ouvinte, passei na frente da prefeitura hoje e tinha várias pessoas plantando grama sem máscara. Isso eu também vi. Eu fui lá para a reunião também. Pessoal da própria prefeitura que estava na frente, enfim, os funcionários. As pessoas estavam ali colocando calçamento, tudo. Eu esqueci de comentar contigo, mas eu vi. Não, isso a gente pode verificar sim, mas a questão da máscara, por incrível que pareça, ainda nós temos um efeito positivo, tá? Porque ao longo desses últimos dias a gente viu que está aumentando. Né? A percepção que eu tenho olhando hoje, tem mais gente usando máscara do que ontem e do que anteontem. Exato. Eu acho que até as pessoas que têm um mínimo de bom senso, elas começam a se sentir constrangidas vendo os outros usando máscara e ela não. Isso. Né? César, tenho pânico, não consigo usar máscara, o que eu faço? Outra, fiz cateterismo, não posso usar máscara, faço o quê? E dou uma guinada aqui com o Jocely, que tá ouvindo a gente em Caxias, é uma outra guinada. Ele diz, palhaçada, usar máscara, isso não protege. Eu tenho livre arbítrio, isso é absurdo, é abuso de autoridade, é comunismo. Comunismo? Aí ele não sabe o que é comunismo, né? O comunismo, ele implica em outra situação. A gente tá vivendo uma situação excepcional. Esse é o problema de algumas pessoas. Elas acham que o direito individual dela é absoluto. Eu recomendaria a ele a ler a jurisprudência do Supremo, pegar livros de direito constitucional, que ele vai ver que os direitos, inclusive os que compõem o núcleo de direitos constitucionais, eles não são absolutos. A própria Constituição se estabelece, né, nela mesma, pelo poder originário, tá, estabelece casos em que as liberdades podem ser restritas. Vamos supor um estado de sítio, que não é o caso. Estados de calamidade, como esse. Então, esse é o grande problema do purismo ideológico. O sujeito que acha que porque ele tem a liberdade, que a liberdade dele ela é ilimitada e que ela pode extravasar inclusive o direito do outro. Por que se adota esse tipo de medida? Você não está falando a respeito de si mesmo apenas, você pode contaminar os outros, por isso se fala em saúde pública, é a coletividade como um todo. Respeitando o Jocely, até deu uma risada aqui, mas respeitando a questão do livre-arbítrio, mas a partir do momento, Jocely, que ele está prejudicando, pode supostamente prejudicar outra pessoa, ele está correndo... Não, ele tem todo o direito de dizer assim, ó, eu não vou usar máscara. Só que a polícia tem o dever de autuá-lo. É uma frase muito interessante que a Anne Rand escreve no livro dela, né, Revolta de Atlas. Ela diz o seguinte: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então as consequências virão. Ele tem todo o direito de dizer,
não vou usar máscara, acho que isso é arbitrário. Sai à rua, se um policial chegar e autuá-lo, ele vai sofrer as consequências de ignorar a realidade. Aline, tem algum telefone, o pessoal está pedindo para fazer denúncia, denunciando estabelecimentos ou populares, enfim, quer pegar em seguida aí. Rossi, uma frase tua final aí pra gente encerrar e obviamente amanhã, depois, quando tiver necessidade, o canal tá aberto aqui na Rádio Espaço. Não, bem tranquilo, eu acho que a gente conseguiu passar para a população uma coisa muito importante, que nós temos que cuidar mais da nossa saúde, das nossas empresas, dos nossos funcionários, dos nossos clientes, mas precisamos que todos colaborem. Então eu gostaria muito que esse índice de 50%, 60% que estão usando máscara hoje, que amanhã fosse 80%, que depois fosse 100%, e que nós tivéssemos uma compreensão progressiva, que todo mundo entendesse que é para o nosso bem. Não é para o bem do promotor, não é para o bem da entidade tal, não é para o bem da imprensa, é para o bem de todos nós. Então, vejam que não há necessidade de grandes investimentos, são produtos bem baratos que se encontram em todos os lugares e vamos atender esse pedido de maneira bem amorosa, de maneira bem carinhosa, sem um pavor, né? Que isso seja feito tudo de maneira não pesada, uma maneira leve, porém estamos cumprindo o nosso decreto. Então nós temos o contato da ouvidoria, então, né? Geralmente o pessoal acaba fazendo esse contato com a ouvidoria justamente porque pode ser de forma anônima, né? Às vezes o pessoal não quer se identificar. Então seria o telefone 8404-5537. O Ronaldo quer fechar. É só para. Eu não gosto de deixar ouvinte, ainda mais quando pode ser. O rapaz, o César, que tem pânico, ele diz: a coisa é séria, tomo remédio para isso, me trato, e eu não consigo usar máscara. Ele faz assim, ele entra em pânico. Quer dizer. Rogério, a menos que ele tenha alguém que possa fazer os serviços na rua para ele. Dá um tempo. Né? E essa pessoa que usa, que fez o cateterismo, tipo, bom, aí, se ele tiver, de repente, um laudo médico, alguma coisa que mostre a impossibilidade dele usar, bom, e você tem uma situação plenamente justificada. O rapaz que tem pânico... Ele é empresário, ele está dizendo que tem um laudo médico. Então ele tendo o laudo médico e tudo, bom, aí é uma questão plenamente justificável, porque você está falando de uma excepcionalidade, de uma exceção. Ele tem comprovação então, também. Ele tem como comprovar isso, tem um laudo médico, bom, aí é uma situação completamente diferente, ele não se enquadra nesse grupo, né, que a gente fala aqui de pessoas relapsas e que não quer de forma alguma. E aqui, como o Sérgio falou, não é para agradar o promotor, eu detesto usar isso aqui, Rogério. Isso aqui é um inferno, porque assim, ó, eu uso óculos, aqui embaça os óculos, né? A tua respiração, ela fica dificultada, porque você inspira, você traz a máscara para si, você expira, a coisa fica mais limitada. Mas a gente tem que entender que se esse é o custo, né? Perto do, olha só, olha o prejuízo que os comerciantes já tiveram, olha o tanto de gente que já quebrou, olha o tanto de gente que vai quebrar, sabe? É muito triste isso. Então, numa altura do campeonato dessa, se você ainda tem alguma chance de tentar recuperar, né, o teu comércio, que infelizmente muita gente já quebrou e muita gente vai quebrar, isso é líquido certo. Tá? A recessão econômica, ela vem de qualquer maneira, querendo ou não, isso não depende de nós. Então, agora, criar problema por causa de algo tão simples, tá? Então, eu peço de novo aqui para os comerciantes, de uma maneira geral, não deixem pessoas entrar sem máscara no seu estabelecimento. Você está correndo o risco de sofrer as consequências disso. Tá? A partir do momento que isso acontecer, você pode ter certeza. Aqueles que estão saindo sem máscara não vão mais fazê-lo, porque serão párias, eles não poderão entrar em lugar nenhum, tá certo? E poderão ser autuados aí, né? Sempre lembrando, né? Na prática é difícil de acontecer, mas o próprio Código de Processo Penal estabelece isso. Qualquer pessoa do povo pode dar voz de prisão em flagrante para quem está numa situação de flagrância. Então você está praticando o crime ali do 268 do Código Penal. É isso. Ô Ronaldo, muito obrigado. O presidente Sérgio Rossi, Aline, obrigado. Nos mantém informado também. Só repete o telefone, Aline, por gentileza. Eu vou na carona da Luciana, nosso ouvinte aqui. Todo mundo se cuidando, porém sem exagero, sem tanta denúncia. Vamos conscientizar, esse é o caminho. Sem querer brigar, sem querer denunciar essa coisa toda. Todo mundo fazendo o papel dele. Tranquilo, o óbvio aí, numa boa. Sim, tranquilo. Vamos lá. Se todo mundo fizer seu papel... Eu tenho por obrigação explicar isso, porque a gente sabe que nem todo mundo se conscientiza. Se você não mexer no bolso, não mostrar que vai ter uma consequência, não mostrar que vai ter uma punição, tem pessoas que não respeitam. Mas o recado ficou hoje bem claro, Torrão, o senhor foi bem explícito e bem claro aí. Vamos a partir de agora, quem não tá, entrar nessa para evitar problema aí, para evitar problema. Posso perder um cliente aí na hora, enfim, mas
Aline, por favor, se precisar. Certo, então é o 984045537. Tem um horário? Ou pode ser da ouvidoria, tá? Não é o meu contato direto, na verdade. Posso passar meu telefone, não tem problema. O meu contato particular é o 996235725. Não temos horário. Estamos recebendo. A fiscalização fica das 8 da manhã às 21 horas. Aline, Sérgio Rossi, Ronaldo, muito obrigado. Até a próxima. A gente faz o intervalo e retorna em seguida para falar mesmo que rápido sobre a rede municipal. Vai ter material em casa para fazer com a gurizada em seguida. Vinícius, dá um chego aqui rapidinho, nosso secretário da Educação. Frutas, verduras, legumes, pães, leites, queijos, salames embutidos e tudo mais que a dona de casa precisa pro dia a dia já podem ser adquiridos na Banca de Frutas Luiza. O atendimento diferenciado e especial. Banca de Frutas Luiza, na Pinheiro Machado 240, Centro Farroupilha. O atendimento provisório é de segunda a sábado das 7h30 às 19h, domingo das 8 ao meio-dia e das 14 às 19h. Banca de Frutas Luiza. Outra excelente dica para hoje: pizza e burger. Farra Pizza Burger, Farroupilha e Garibaldi. Pode ligar agora até às 10 da noite, tranquilo. Farroupilha 3401-3435, Garibaldi 3698-6636. Pode ligar agora, procurando tingimentos. A Flatex Tinturaria de Fios e Aviamentos Têxteis está à sua disposição. Flatex Tinturaria de Fios e Aviamentos Têxteis 3261-6302. Professor Vinícius, que é o nosso novo secretário da Educação aqui de Farroupilha, professor Vinícius Grazutin de César, comandante da educação aqui do município. Vinícius, aqui para os amigos da Espaço, boa noite, tudo bem, Vinícius? Boa noite, tudo bem, Rogério? Vinícius, eu vou te fazer um convite para a gente estar amanhã às 6 da tarde, se tu puder, na tua agenda, tá. Porque é com tempo. Hoje a gente não estava programado. Sim. E utilidade pública. Com Vinícius, certeza. esses minutos, só para alertar, essa plataforma que a nossa Secretaria da Educação está colocando à disposição, já está à disposição? Já está no ar. Tá para acessar aí. Para quem não conseguir acessar aí pelas outras plataformas, talvez pelo site da prefeitura, mas o link é bem simples, é www.farroupilha.rs.gov.br/estuda em casa. Tem matéria, digamos, é matéria que vai contar, digamos, com o tempo, vai valer, é apenas para, de repente, um trabalho mais lúdico, pega toda, desde a criançada até o pessoal do 9º ano? Sim, a plataforma, ela, nesse momento, Rogério, ela não tem ainda um respaldo legal, porque a EAD, no ensino fundamental, ela não é regulamentada. Então, claro que nesse início a gente não vai poder fazer com que ela conte por esse período de aula parado. Mas não é por conta dessa, digamos assim, desse gap legal que a gente vai deixar de oferecer a plataforma. Então, assim, ela tem, rapidamente falando assim, na aba de atividades, nós temos aí todos os anos do ensino fundamental. E tem uma aba só para educação especial, então para aquele aluno, né, que tem as necessidades especiais, tem a educação infantil e depois ela está organizada por anos, né, 1º, 2º, 3º ano. E o que a gente pode fazer também? Dentro de cada ano existem as possibilidades. Então, por exemplo, lá dentro do 4º ano, o pai pode escolher, dentro das linguagens, ele vai ter atividades de arte, educação física, língua portuguesa, matemática, ciências da natureza. Depois, nas ciências humanas, ele tem geografia, história, ensino religioso e conteúdos diversificados. Então, o bacana é que, assim, tem todas as matérias possíveis. Depois tem uma região só para livros, que aí tem os livros em PDF. Tem uma outra aba muito boa também de diversão e cultura. Tem jogos educativos, tem os canais, né, de link no YouTube e tem uma coisa maravilhosa que são os links para os museus. Então eu convido o pessoal, vamos dar uma volta no Louvre em Paris, vamos dar uma volta no Metropolitan. Então a gente tem aí os links também para museus. Então ela serve tanto para conteúdo quanto para uma diversão pedagógica, guiada, né? Uma questão cultural importante. É obrigatório para os estudantes? Não, Rogério, essa plataforma, claro que ela foi pensada e concebida sob a tutela do referencial curricular municipal de Farroupilha, sobre a Base Nacional Comum Curricular, mas ela é uma plataforma não obrigatória e é de caráter de orientação, para minimizar esse impacto que está tendo esse distanciamento social. Vamos conversar com mais tempo, mas uma frase: por que as escolas particulares podem e a municipal não pode? É que a particular, ela não trabalha com oferta de educação pública, né?
Então, a gente pode estender esse assunto amanhã, mas essa é a ideia. Nós trabalhamos com a oferta de um serviço público. A escola privada, ela está trabalhando através de um contrato. Claro que a gente tem questões que são as mesmas, né, perante o MEC, mas tem outras situações que amanhã a gente pode abrir mais. Ótimo. A Márcia Rombaldi te parabeniza pela iniciativa. Obrigado, Márcia. Muito legal. Muita gente perguntando a volta das aulas, não tem nada de definição. Por enquanto, não. Talvez nessa quarta-feira o Eduardo Leite abra uma luz aí. Abra uma luz, porque por enquanto até dia 30 parados, né? Vinícius, obrigado pela baita gentileza. Amanhã, 6h, a primeira matéria contigo pra gente dar um dia de pública geral aí. Obrigado. Combinado, até amanhã. Vamos lá com Voz do Brasil, tem informação de Brasília. Até amanhã, tchau, espaço.